Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, solubilidade em equilíbrios heterogêneos. Até então a gente estudou equilíbrios homogêneos, equilíbrio em soluções, em misturas homogêneas. A partir de hoje nós vamos estudar o equilíbrio em misturas heterogêneas. Então, observando a situação, eu tenho um recipiente e nele eu adiciono etanol e nessa solução eu vou adicionar cristais de iodo, ou seja, iodo no estado sólido. Quando eu adiciono cristais de iodo a essa solução, com o passar do tempo, esse iodo vai começar a sofrer um processo de dissolução. Ele vai sair do sólido e vai se dissolver no álcool, como a gente pode observar aí na animação. Então, parte do iodo que estava no sólido vai começar a se dissolver no álcool. Então, vou ter duas situações aqui para o iodo no estado sólido e o iodo no estado agora alcoólico, dissolvido na solução de álcool. Então, a minha solução passa a mudar de cor, começa a ficar uma cor castanho claro, a cor do iodo, não é isso? Com o passar do tempo, a quantidade desse iodo que está se dissolvendo no álcool vai aumentando. E a partir desse momento eu começo a ter também iodo voltando no sentido inverso. O iodo alcoólico se tornando iodo sólido. Então, eu vou ter tanto iodo se dissolvendo como iodo voltando, se depositando como sólido, tá bom? E essa velocidade, como a velocidade de dissolução ainda é maior do que a velocidade de deposição, essa solução vai ficando mais escura, até chegar o momento em que as velocidades de dissolução e de deposição são iguais. E eu tenho, a partir desse momento, um equilíbrio, pessoal, dinâmico entre a parte sólida, o iodo sólido, e o iodo alcoólico. E essa solução vai permanecer com a coloração constante. Então eu vou ter esse equilíbrio aí. Iodo sólido se transformando em iodo alcoólico e no sentido inverso, iodo alcoólico se transformando em iodo sólido. No sentido direto, a dissolução e no sentido inverso, a deposição. Então, como calcular a minha constante de equilíbrio? Como a gente já sabe, a constante de equilíbrio em relação às concentrações é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, não é isso? Então, a minha constante de equilíbrio vai ser quem? Quem são os produtos? O iodo dissolvido. Então, a concentração do iodo dissolvido dividido por quem? Pela concentração do iodo sólido? Não. Lembre-se, no equilíbrio só entra o que está dissolvido no estado aquoso ou alcoólico e o que está no estado gasoso. Aqui está no estado sólido. Sólido e líquido não entram no equilíbrio. Então, o meu Kc vai ser quem? A concentração do iodo alcoólico, não é isso? Minha constante de equilíbrio é só isso daqui. Então é isso que a gente vai estudar nesse capítulo, o equilíbrio entre a fase sólida e a fase dissolvida, tá bom? A dissolução de sólidos iônicos e produto de solubilidade. Então a gente vai ver duas situações aí, a gente vai ver tanto o equilíbrio de dissolução, como também, como são sólidos iônicos, a gente vai ver a dissociação iônica. Então vamos observar a dissolução do cloreto de prata. Então eu tenho no recipiente água e aí eu vou adicionar a este recipiente o cloreto de prata. O cloreto de prata, pessoal, é um sal pouco solúvel em água. Então ele vai se depositar, quando eu adicionar, ele vai se depositar no fundo do meu recipiente. Mas com o passar do tempo, a gente vai observar que uma quantidade desse sal vai começar a se dissolver. Então a gente vai ter uma velocidade aí de dissolução. Parte desse sal vai se dissolver na água. Vai acontecer o que? A gente vai ter AgCl no estado que? Aquoso. Só que o cloreto de prata é um sal. E sal no estado aquoso sofre o que? Dissociação iônica. Então, pessoal, eu vou ter aqui o meu cloreto de prata sólido
parte desse cloreto, uma pequena parte, vai estar se dissolvendo e formando cloreto de prata no estado aquoso. Só que como o cloreto de prata é um composto iônico, então vai sofrer dissociação. E esse cloreto de prata aquoso vai se tornar íons prata e também íons cloreto. Então, eu vou acabar tendo essa situação de equilíbrio aqui. O cloreto de prata sólido se dissolvendo e se dissociando em íon prata aquoso e íon cloreto aquoso. Então, eu posso calcular o meu equilíbrio aqui. A constante de equilíbrio, o Kc, vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, o meu Kc vai ser igual aos produtos, quem são? A prata, que está no estado aquoso, não é isso? O íon prata vezes o íon cloreto, que também está no estado aquoso. Por que os reagentes não entram? Porque a gente tem o cloreto de prata no estado sólido. E relembrando, só entra no cálculo do equilíbrio quem está no estado gasoso ou no estado aquoso. Então, esse meu Kc aqui, essa minha constante de equilíbrio, eu passo a chamar o Kc de KPS, produto de solubilidade. Então, pessoal, o KPS depende da temperatura. Lá no capítulo 1 a gente falou que a dissolução das substâncias vai depender da temperatura. Algumas substâncias, quanto mais alta a temperatura, maior a sua dissolução. E quanto menor for o KPS, menos solúvel é a substância em água. Tá? Então, quanto menor o KPS, menor a solubilidade da substância em água. Então, vamos calcular o KPS para o fosfato de cálcio, Ca3PO42, sólido. Então, ele sofre processo de dissolução e dissociação, formando Ca, vem um 2 para cá, 2 mais PO4, 3 menos. Só que aqui a gente tem 3 cálcios, então temos que colocar aqui 3 cálcios. E aqui a gente tem 2 fosfatos, então a gente tem que colocar 2 fosfatos. Tudo no estado aquoso, não é isso? Então o KPS vai ser igual. KPS é igual a calcular a constante de equilíbrio, produtos sobre os reagentes. Só que os reagentes não entram porque ele está no estado sólido. Então, vai entrar só os produtos. Então, a concentração de íons cálcio elevado ao coeficiente vezes a concentração de íon fosfato elevado ao seu coeficiente. Então, o KPS do fosfato de cálcio vai ser quem? A concentração de Ca2+, elevado a 3 vezes a concentração de íon fosfato elevado a 2. Esse é o KPS. Então, dá para eu determinar a solubilidade dessa substância a partir do KPS. Se eu tenho o valor de KPS, dá para eu determinar a concentração de íons cálcio, a concentração de íons fosfato que foram produzidos e também saber a concentração de fosfato de cálcio que foi dissolvido. Daí dá para saber se a minha substância dissolveu muito ou pouco no meu solvente, que no caso é a água. Então vamos resolver a questão 12 da página 209 do nosso livro. O produto de solubilidade do carbonato de prata numa dada temperatura vale 8 vezes 10 a menos 12. Calcule, letra A, a solubilidade do carbonato de prata em mol por litro. E letra B, a solubilidade do carbonato de prata em gramas por litro. E daí a massa molar do carbonato de prata. Então, para determinar a solubilidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é a equação química dessa reação. Então, o carbonato de prata é o Ag2CO3. Ele sofre a dissolução e dissociação iônica formando o Ag+,
aquoso mais CO3 2- também aquoso. Só que aqui, pessoal, a gente tem duas pratas, então aqui a gente vai ter que ter também duas pratas. Aqui um carbonato, aqui um carbonato, tudo ok. Então vamos calcular o KPS. O KPS se calcula igual à constante de equilíbrio. KPS é igual aos produtos sobre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Como o produto aqui é sólido, não vai entrar. Então, KPS vai ser igual à concentração dos produtos. Então, a concentração da prata é elevada a 2 vezes a concentração do carbonato. Como ele quer saber a solubilidade do carbonato de prata, então, quanto de carbonato de prata a gente tem aqui? X mols, não é isso? Quanto desse carbonato de prata se dissociou em íon prata? 2x mol, duas vezes o número. Ó. Se aqui eu tenho x, aqui não é duas vezes, aqui não é 1, aqui não é duas vezes, então eu boto 2x mol. E aqui de carbonato, x mol. Então no equilíbrio eu vou ter essa situação, tá bom? Então para calcular o KPS, eu vou substituir os valores de concentração, x, 2x e x. Então KPS vai ser igual, qual é a concentração da prata? 2x, então boto 2x elevado a 2, vezes a concentração do carbonato, que é x. Organizando isso aqui, KPS, então vai ser 4x, aqui é o quadrado, vezes 1x, 4x ao cubo. Organizando ainda mais, a gente vai ter, como a gente sabe que o KPS é 8 vezes 10 a menos 2, a gente substitui aqui na fórmula, 4x ao cubo vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 12. Então, x ao cubo, levando 4 para o outro lado, vai ficar 2 vezes 10 a menos 12. X vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes 10 a menos 12. Isso implica dizer que x vai ser igual a raiz cúbica de 2 dá 1,26 aproximadamente, vezes a raiz cúbica de 10 a 12 vai ser 10 a menos 4. Então, a solubilidade do carbonato de prata vai ser 1,26 vezes 10 a menos 4 mol, tá bom? Por litro. Então, na letra B, ele vai querer saber a concentração em gramas por litro. Então, é só lembrar, a concentração é igual a molaridade vezes a massa molar. Então, substituindo, a concentração vai ser igual. Quem é a molaridade? 1,26 vezes 10 a menos 4 mol por litro vezes a massa molar, que é 276 gramas por mol. Então, a concentração vai ser igual, calculando esse valor, 1,26 vezes 276, vai dar igual a aproximadamente 348 vezes 10 a menos 4. Cortando um mol aqui e mol aqui, vai ficar gramas por litro. Então, organizando, colocando em notação científica, a concentração vai ser igual. Caminha duas casas, ó, uma, duas. Então, vai ficar 3,48. Como eu dividi por 100, aqui eu vou ter que multiplicar por 100. Então, vai ficar 10 a menos 2 gramas por litro. Então, a letra B é 3,48 vezes 10 a menos 2 gramas por litro. No livro de vocês tem muita questão resolvida, então resolva as questões do livro, entendam as questões resolvidas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.